Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e na nossa aula de hoje faremos uma análise das limitações ao poder de tributar. Como sabemos, o poder de tributar pertence exclusivamente aos entes estatais. A tributação, no entanto, somente se concretiza de forma legítima quando observados os limites legalmente determinados. Em outras palavras, o poder de tributar não é absoluto. Assim, temos instrumentos que impõem limites fáticos a esta atividade de modo a garantir os direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal, bem como buscando resguardar a integridade da Federação. As limitações ao poder de tributar são qualquer restrição imposta pela Constituição Federal às entidades dotadas de tal poder no interesse da comunidade, do cidadão ou até mesmo no interesse do relacionamento entre as próprias entidades impositoras. Assim, podemos afirmar que a Constituição Federal define o modo de exercício do poder de tributar que deverá se dar de forma justa e equilibrada, sem provocar danos à liberdade e à propriedade dos contribuintes e ao equilíbrio federativo. Nos artigos 150, 151 e 152 da Constituição Federal, encontram-se as limitações ao poder de tributar, que são os seguintes: a legalidade, a isonomia, a irretroatividade, a anterioridade, a proibição ao confisco, a liberdade de tráfego e as imunidades, além de outras limitações. Destacamos que algumas das limitações têm caráter geral, sendo aquelas apresentadas pelo artigo 150. Já o artigo 151 traz limitações específicas para a União, enquanto o artigo 152 apresenta um rol de limitações aplicáveis aos estados e municípios. De modo mais sintético, podemos afirmar que a Constituição Federal prevê duas formas de limitação ao poder de tributar, que são os seguintes: os princípios tributários e as imunidades. O STF compreende que essas limitações constitucionais ao poder de tributar seriam verdadeiras cláusulas pétreas, tratando de direitos e garantias individuais do contribuinte e, portanto, não podem ser livremente suprimidas. E quem deve, então, observar esse regramento constitucional? Vamos lá, fique atento. Uma vez que as limitações se referem ao poder de tributar, e este é exclusivo dos entes estatais, os princípios são dirigidos ao legislador tributário da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso significa que a atividade de elaboração de leis deve necessariamente observar as limitações impostas para que seja considerada legítima. Os limites são então estabelecidos para assegurar direitos e conquistas históricas dos cidadãos perante o desejo estatal de obter recursos. Atente para um detalhe: a regulamentação das limitações constitucionais ao poder de tributar é um tema reservado à lei complementar. Assim, havendo necessidade de ser promulgada a lei para regulamentar o conteúdo de um princípio ou de uma imunidade, exige que seja obrigatoriamente por meio de uma lei complementar. Os princípios veiculados pelo artigo 150 da Constituição Federal coexistem com as demais garantias constitucionais e devem ser considerados e apreciados de forma integrada, com o objetivo de conferir ao sistema tributário nacional um mínimo de justiça e razoabilidade. Entendidos esses elementos fundamentais, vamos falar agora sobre como os limites tributários protegem a Federação Brasileira. Como visto, as limitações se apresentam usualmente como garantias do contribuinte e como concretização de outros direitos e garantias individuais. No entanto, as limitações também representam instrumentos para a preservação da forma federativa de Estado por meio do estabelecimento da imunidade recíproca e das vedações de distinções tributárias em razão da procedência ou origem ou em favor de determinado ente federado. As razões para essas determinações se fundamentam no princípio da isonomia e na busca pelo equilíbrio federativo entre as pessoas políticas, em observância da indissolubilidade do Pacto Federativo. Tal comando busca evitar a utilização de cobrança de impostos entre os entes federados, como forma indireta de intervenção na autonomia dos respectivos entes. Essa é uma garantia constitucional que preserva a federação, ou seja, a União não pode cobrar tributos de estados e municípios e vice-versa. Da mesma forma, os demais entes não podem exigir dos outros qualquer tipo de obrigação tributária. A nossa aula de hoje está terminando por aqui.
Atente para a leitura em sua área do aluno do material didático relativo a esta apresentação, que traz o tema de uma forma mais detalhada. Desejo a vocês bons estudos e até o nosso próximo encontro.